Se você abrir Josué, capítulo 1 de Josué, aí você vai ler no primeiro versículo, está escrito: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, e o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, não vamos ressuscitar aqui de imediato Josué, tá bom? Então, a Bíblia não dá quem nomes a elas, mas alguns as dizem que é Enoque. Alguns teólogos falam que as duas testemunhas são Elias e Enoque, porque foram os únicos que não experimentaram a morte e em suas passagens sobre a vida terrena, sendo eles transladados em épocas diferentes. Por exemplo, Enoque representará os gentios, anunciando a mensagem de Judas. Eis que veio o Senhor entre Satanás, entre suas santas e miríades, enquanto Elias representará o povo de Israel, exortando o povo israelita. E vão fazer eles se converterem ao Senhor, conforme Malaquias 4 e 5, pregando o evangelho e desafiando o próprio anticristo, a exemplo do que fez Elias com Acabe e fez Moisés com Faraó. Isso custará a vida dessas duas testemunhas. Interessante, né? Então, e essas duas testemunhas, elas não morreram. Ambas não morreram. Então, vão voltar para poder morrer e também para poder ressuscitar. Vocês viram que leitura bacana aqui? Tá? Então, que leitura bacana de Josué, aqui você já descarta. É porque algumas pessoas, alguns teólogos remetem à aparição de Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, né? Então, pega uma coisa isolada com aquele momento ali e dizem que é Moisés. É um outro assunto com a outra perspectiva. Bom, dando sequência ainda à segunda fase da grande tribulação, que é os 42 meses de Apocalipse 13, 15, né? Então, Bíblia aberta, né? 13, 15. Vamos voltar. Se eu estivesse lá com vocês presencial, teríamos que ler tudo, porque ela 13. Apocalipse 13, 5 diz-nos assim: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe o poder para contaminar por 42 meses, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo, e deu-lhes poder sobre toda a tribo e língua e nação. Agora entra a segunda fase da grande tribulação. Primeira fase, segunda fase, nessa sequência desses acontecimentos. Por exemplo, como nós já sabemos, essa segunda fase, a mesma coisa. 42 meses, como já estudamos, o ano profético de 360 dias, e dividido por 12, encontramos esse mês profético, que é de 30 dias. Se você multiplica 42 vezes 30 é igual a 1.260 dias, que corresponde ao mês do tempo da primeira fase, então, que corresponde a 3 anos e meio. Então, 3 anos e meio mais 3 anos e meio vão dar igual a 7 anos de grande tribulação. E a última metade dessa 70ª semana profética de Daniel. Porém, essa segunda fase da grande tribulação, ela será pior do que a primeira fase, né? Somando um total de 1.260 dias, a primeira fase com 1.260 dias, as duas fases dão 7 anos, que completam exatamente o total de ano das profecias de Daniel. Então, e quais são os juízos, professor? Vai ficar pior, tá? E quais são os juízos? Eu falei, agora nós vamos para as... Eu quero ler a questão. Nesse período vai acontecer uma coisa agora, nesse período, que vai acontecer a profanação do templo, tá? Pelo anticristo. Então vamos ler, tá? Nesse período aqui, e nessa segunda fase, uma coisa que vai acontecer, eu quero ler com vocês, que é a profanação do templo. Eu quero fazer duas coisas interessantes.
para ver como a Bíblia ela é importante da leitura. Quero ler com vocês em Daniel e quero ler em Mateus. Mas eu quero começar por Daniel. Tá? Daniel, abra sua Bíblia aí em Daniel, capítulo 9, versículo 24. Já estudamos Daniel, lembra? Nós estudamos Daniel na profecia. 9:27. Aqui para mim não tocar em nada aqui, porque antes de começar, deixa eu... 9:27. Aqui vai falar das 70 semanas, tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Que a segunda fase da grande tribulação, ela começa por uma profanação. Então, qual é o sinal? Você me pergunta, professor, qual é o sinal? O que marca a divisão? O que marca a divisão é a profanação do templo. Marque aí. A profanação do templo. E o que vai ser a profanação do templo? Quem vai profanar o templo? É exatamente isso que nós vamos fazer a leitura. Tá bom? Mateus capítulo Daniel 9:27. Que nós já estudamos, inclusive. Aqui, ó. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Lembra da nossa aula? Das 70 semanas? Eu estou em Daniel. Por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e as ofertas de manjares, e sobre as asas da abominações virá o assolador. E isso até a consumação. O que está determinado será determinado sobre o assolador, senhoras e senhores. Então, Daniel capítulo 9, versículo 27, aqui nós já encontramos na metade da semana, ele faz cessar os sacrifícios de manjares. Bom, agora vamos ver o que Mateus fala sobre isso. Aí agora abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 24, tá bom? Marcos também fala, João também fala, mas eu quero ler só Mateus 24. Mateus 24. Porque o Mateus 24, só para vocês terem uma ideia de Mateus 24. Mateus 24, ele é um sermão profético. Mateus 24, enquanto Jesus está saindo do templo, aproxima os seus discípulos e mostram a ele a estrutura do templo. E Jesus, porém, disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Imagina só os discípulos mostrando a grandeza do templo e Jesus olha e fala assim, tá vendo? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Olha, é uma coisa... isso deixou os discípulos chateados, né? Porque eu falei, poxa, estou querendo apresentar para o mestre a estrutura de Jerusalém, do templo, e ele diz que uma coisa que levou anos para ser construído, de uma hora para outra vai ser derrubado e não vai ser construído. Jesus falou, e no ano 70 da era cristã, General Tito, e Flávio José relata que entrou em Jerusalém e destruiu Jerusalém no ano 70 da era cristã e destrói o templo, mata todos os judeus e não existia mais árvore lá, e penduraram e mataram todos os judeus, o sacrifício que houve da matança de milhares e milhares de pessoas. Então não tinha, eles vinham a madeira de outros lugares para pendurar. Grande foi a matança, queriam exterminar os judeus da terra, queriam acabar com o judaísmo, queria que o povo sumisse da terra. Aí sobrou, somente do templo sobrou apenas uma parte do muro, e até hoje está lá, que foi derrubado, tá bom? Aí aqui, nós encontramos aqui em Daniel uma coisa interessante também, em Mateus 24, já que eu estou aberto aqui, Mateus fala de Daniel. Mateus, no 24:15, eu vou ler para vocês. Quando, pois, virdes que a abominação do assolador, tá vendo? Ó, aqui, ó, o assolador, daqui falou o profeta Daniel, está no lugar santo, que quem lê, entenda. Ele falou assim, ó, que você lê e entenda. Então os que estiveram na Judéia, fujam para os montes. Os que viver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naquele dia. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias, olha aí, ó,
não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo aqui, eis ali, não lhe dê crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios que, se possível, farão enganar até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia. Ou eis que ele está no interior da casa, não acredite, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali ajuntarão as águas. E aí vai a continuação sobre as abominações, aqui no livro do Apocalipse. Então, o que acontece aqui? Qual é o sinal? A profanação do templo do assolador. Bom, então, esse acontecimento aqui, né, ele marca a profanação do templo. Tá? Então, com a profanação do templo, começa a segunda fase do período das 70 da grande tribulação. Tá bom? Agora, uma coisa que é enfática, o que é que tudo vai estar em volta de quê nessa segunda fase? E que é uma sequência, que está em Apocalipse 13, que é a marca da besta. Vamos ler? Apocalipse 13, a marca da besta. Apocalipse 13. Bom, olha que interessante. Esse aqui é outro evento. E depois disso, aí vem aqui está acontecendo, vai acontecer o quê? A marca da besta, e logo em sequência vai vir o quê? Os últimos juízos divinos sobre a terra, que são as taças, 7 taças da ira de Deus. Esses eventos aqui, ó, os eventos das 7 taças. Esse juízo aqui, ó, as 7 taças. 13, diz-nos assim, marque aí. Aí depois aqui das taças, aí vai vir a guerra do Armagedon, porque aí vai estar chegando no final, tá bom? Nós estamos chegando no final. Aí chega no final, aí o que acontece? Qual é a sequência? Arrebatamento, a igreja vai para o céu, receber as boldas, vai para receber o galardão, está nas boldas, e aqui na terra, anticristo, o pacto com Israel, os 7 selos, as 7 trombetas, as 2 testemunhas, os 144 mil selados para pregar o evangelho lá, né? E a profanação do templo, a marca da besta, as 7 taças da ira de Deus, aí vem no final, a última guerra, é tipo a terceira guerra mundial, porque tem que ser mundial, entendeu? Onde todos os canhão, tipo a terceira, para nós hoje, se acontecesse isso, seria a terceira guerra mundial. Então, senhoras e senhores, não se preocupe com guerrinha ali, guerrinha. A guerra do Armagedon, ela está relacionada a uma guerra universal. Tá? Guerra do Armagedon. Aí finaliza, nós já vamos finalizar. Aí finaliza com o Armagedon, e daí inicia-se o milênio. Bom, pastora Lore, de Deus abençoe. Tá tudo bem aí, pastora Lore, na casa nova? Estão arrumando ainda? Tá tudo bem? O som tá chegando bem aí? Ok, Rose, Deus abençoe. Tudo bem? Então eu vou ler aqui, tá? Eu vou fazer a leitura de Apocalipse, de Apocalipse 13, tá? Nos diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre os chifres 10 diademas e sobre a cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão e dragão, e deu-lhe poder e o seu trono um grande poderio. E vi uma de suas cabeças feridas de morte, a sua daga mortal. E foi curada toda a terra e se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E lhe foi, versículo 5 do capítulo 13, e foi-lhe dado uma boca
para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses, e abriu a boca de blasfêmia contra Deus, para blasfemar contra o seu nome e o seu tabernáculo dos que habitavam no céu. E foi-lhe proferido guerra aos santos e venceu, e deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Aí aqui nós encontramos no versículo 11, a besta que subiu da terra. E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes aos dos cordeiros. E chifre, como eu já falei com vocês nas aulas passadas, chifres aqui é poder, é a autoridade que eles têm. Olha o exemplo. Ó. E o exército, todo o poder da primeira besta e a sua presença faz com que a terra e os habitantes o adorem, a primeira besta, cuja mortal fora curada. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fez descer do céu, e a terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra. E os sinais que lhe é permitido que fizera em presença da besta, dizendo, os que habitam sobre a terra que fizeram uma imagem à besta, e receberam a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse a esse o espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse o que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta. Olha, gente. E fez que todos, os pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal, na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender-se quem não tiver o sinal, ou o nome da besta, o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de homem, e o número é 666. E aí, gente, é sério ou não é? Diabo, desesperado com quem é cristão, com os servos de Deus. Nós somos o único povo que sabemos o que vai acontecer. Agora, esses sinais aí não é para você ficar desesperado, porque a tendência é piorar. Não dá para dar sermão de melhora. Se é princípio de dores, é uma tendência de piorar. Então aqui eu acabei de ler para vocês o número, o controle da besta, e vai ser através do seu número. E o número é 666. Ninguém compra, ninguém vende. Vamos marcar aí. Apocalipse 13. É 13, viu? 13. Besta é 13. Está no livro do Apocalipse, no capítulo 13. Bom, agora, perguntas aí? Já pode fazer, fica à vontade. Deus abençoe. Shalom, shalom, Deus abençoe. Obrigado. Morgana, obrigado, Deus abençoe. Então, vamos agora para o próximo, para uma sequência do juízo. Entendendo que eu estou falando aqui em uma sequência de acontecimentos, né? Do que está acontecendo na Terra. Né? Aí, qual é agora a próxima sequência? As 7 taças da ira de Deus. Então, flagelo, catástrofes em escala mundial, de efeitos destruidores jamais conhecidos serão derramados sobre a terra. Então, essa terra ela vai passar pela renovação de fogo. Então, primeira, aí já é Apocalipse 16, tá? Então, olha onde nós já estamos. Já estamos agora em Apocalipse 16. Primeira taça. Deixa já sua Bíblia aí no Apocalipse 16. Primeira taça. Pragas malignas serão derramadas sobre os adoradores da besta. Claro? Apocalipse 16, 2. Vem comigo. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então essa é a primeira taça. Chagas malignas para todos os adoradores da besta. Esses são uns tipos de sermões que hoje não se faz mais. A partir daqui, depois daqui, fique tranquilo, tá? Vai chegar o fim, tá? Tá bom? Fique tranquilo. Nós estamos chegando no fim. Tá, Denilson? Denilson. Estamos chegando no fim. Vai ter a partir daqui, tá tudo se reunindo para a guerra do Armagedon. Aí o rio Eufrates seca, não vai ter água, aí os exércitos vão passar e irem destruir Jerusalém. Todos os canhões vão estar lá. Bom? 16, 2, né? Eu já fiz a leitura. Agora, essa aqui é a primeira taça, né? A segunda taça da ira de Deus, vamos ver aqui. A segunda taça, ou seja, o mar inteiro será contaminado e as águas transformadas em sangue.
desaparecendo a vida marítima. O que isso significa? Não vai ter mais água. Água marítima. Isso aqui é muito sério, gente. Olha, isso aqui eu vou ler com vocês. Vou ler. 16 quanto? 16:3. Vamos ler aqui. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, o que se tornou em sangue como um de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Hein? Antes de chegar no final. Nós estamos chegando no final. Tá? Vamos chegar no final. Se você estiver lá, estiver aqui, você me conta. Aqui é só para a gente... É umas abreviações do que vai acontecer. Eu não quero estar lá. Terceira taça. Rios, fontes de águas doces, né, e potáveis serão contaminados. Esse juízo é a punição de Deus em decorrência do homem ter derramado tanto sangue através dos milênios. Apocalipse 16:4. E o texto diz: E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nos mares das águas que se tornaram em sangue. A quarta taça, o aumento da temperatura do sol queimando os homens. Esse castigo divino aqui é resultado das blasfêmias das massas humanas em vez de arrependimento. Apocalipse capítulo 16, versículo 8 e 9. 8 e 9. E nos diz assim: O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e lhe foi permitido que abrasasse os homens com fogo. Dario, isso significa que o sol vai se aproximar da terra no toque da quarta trombeta. Os homens vão se queimar com o calor do sol. Lembra das aulas de antropologia que nós falamos? Se o sol se aproximar, vai queimar a terra. Então essa rotação, esses efeitos que vão cair na terra, a terra, o que vai acontecer com a terra? A terra vai ficar toda destruída e o sol se aproximando da terra e queimando os moradores da terra. E queimando. Versículo 9 diz assim, do 16, Apocalipse: E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, quem tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe dar-lhe glória. Vamos para a próxima taça. A quinta taça da ira de Deus. Meu Deus do céu. Trevas reais por todas as partes envolvendo o reino do anticristo. Este juízo divino acarreterá problemas imprescindíveis na administração do anticristo. Seu reinado e seus negócios como prova da soberania do grande poder de Deus ao agir quando quer. Apocalipse 16, 10, 11. A quinta taça. Olha o que é que diz. Por causa das dores e por causa das suas chagas e blasfemaram contra Deus do céu e não se arrependeram. Versículo 16 e 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e as águas secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Até aqui, gente, está escrito isso. Ou seja, para poder ter o rio Eufrates, depois vocês veem aí na geografia, se secar, os reis se torna planície, todo o Oriente para atacar Israel. Até isso aqui está na profecia, né? Então aqui que é a sexta taça de Deus, né? Os rios Eufrates secam, assumindo os fatos iniciais da batalha do Armagedon. A partir daqui inicia os fatos. Esse é o rio Eufrates secando, inicia-se essa secagem do Eufrates, o avanço do exército do Oriente, da sua marcha para atacar Israel. Apocalipse 16, 14 e 16, que diz assim: E da boca do dragão, da besta, versículo 13, falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que vem como um ladrão, bem-aventurado aqueles que vigia e guarda as suas vestes, para que não andem nu e não se vejam as suas vergonhas. O versículo 16 diz assim: E os congregaram no lugar que os hebreus chamam de Armagedon. Se você for depois, deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar aqui para vocês. Olha como isso é interessante. Aqui o mar se seca, o Eufrates se seca no Vale do Armagedon,
para que os exércitos fiquem de frente para Israel. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu acho aqui uma imagem para mostrar para vocês aqui do Vale do olha o vale, é o vale, esse é o Vale do Megido. Aí o rio Eufrates secar, é onde os exércitos congregavam. E é vale até hoje. Vale do Megido, Vale do Megido. Rio Eufrates, aqui o rio Eufrates, sério. Mas o rio Eufrates já está secando. É isso. Ó, tá vendo aqui nessa imagem? Olha o Eufrates secando, ó. Olha o rio Eufrates secando e virando uma planície. O rio secando, os exércitos vêm do Oriente, acesso tranquilo na outras partes do Eufrates. E aqui várias fotos do Eufrates secando. E o Eufrates secando e virando uma planície. Junta com a planície do Armagedon, os exércitos passam, vão para o Vale do Megido, do lado de Israel. Mostrar aqui. Porque o Eufrates é um problema para o exército passar. Então o que acontece? Olha aqui, deixa eu. Aqui, ó. Olha o Eufrates aqui todo, ó, cortando aqui tudo, tá vendo? Esse rio aqui, ele seca, ele abre passagem para exército. Tudo isso aqui, ó. E esse rio Eufrates, ele seca, então automaticamente libera passagem para isso aqui, gente. O que é que está até parece que já está secando, é como se, sabe, uma coisa incrível. Vou mostrar isso aqui para vocês. Olha isso aqui, ó, baseado na nossa aula, tá? Só voltando aqui a imagem. Olha o Eufrates hoje secando. Tá vendo, gente? Tá vendo aí, ó? Essa foto de baixo. Então, com as catástrofes que vai acontecer, vai secar 100% e vai virar uma planície junto ao Vale do Megido. Eles passam por aí, o exército do inimigo, por terra. Profecias. Olha a profecia se cumprindo. Quem olha isso daqui fica maravilhado com aquilo que é profecia, com aquilo que é escatologia, enfim. Sensacional. Sério ou não é sério? É sério ou não é sério, gente? Muitos. Dario, pastor, não tá? Não tá na apostila, não. Mas eu vou mandar para vocês toda essa aula aqui, porque ela é muito bíblica, né? Tipo, lendo, explicando. Eu vou pegar, na hora que terminar aqui a aula, eu vou separar esse conteúdo da Grande Tribulação, do que eu mandei aqui, e mando para vocês em PDF, tá bom? Só para os alunos. Tudo bem? Isso aqui é sensacional, hein? Isso. Viram? Fiz questão de mostrar para vocês que... Gente, você que desejar, ó, maravilha, Dario. Então vamos para a 7ª taça e depois vamos para o Armagedon, né? Aí acabou. Grande Tribulação, ela vai acabar com a batalha do Armagedon, ó. A abertura do mar, o pessoal passando, mar vazio, o inimigo vindo do Oriente, passando por aqueles lugares ali, até o mar Morto está secando, né? Então, a última taça, né? A 7ª taça da ira de Deus, um terremoto mundial, né? Convulsionará violentamente toda a terra, balançará, né? Anunciando o fim do mundo. Espetaculares mudanças ocorrerão na superfície da terra, destruindo cidades, baixando montanhas, elevando planícies e alterando todo o contorno dos mares. Apocalipse 16, 17 e 21. Eu que não quero estar aqui. Isso aqui é muito sério, gente. Apocalipse 16, 17 a 21. O 7º anjo derramou a sua taça no mar e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve a voz de trovão e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que os homens sobre a terra, de tal forma tão grande terremoto. Imagina, a terra inteira. E a grande cidade
Fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar-lhe o cálice divino da indignação e da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Sobre os homens caiu o céu, uma grande saraiva de pedras. Imagina o que é saraiva de pedras, chuva de pedras, gente, caindo sobre a cabeça das pessoas. Saraiva de pedras, imagina saraiva de meteoros, com fogo, enxofre junto. Caiu do céu uma grande saraiva de pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram a Deus por causa das pragas da saraiva, porque sua praga era muito grande. Essa aqui é a 7ª taça. Aí, a partir daí, depois da 7ª taça, vem Apocalipse 16, 13, 13 e 14, os espíritos demoníacos são liberados, né? E agora os judeus lutarão desesperadamente. Será o grande momento. Jerusalém será tomada, invalidada, mais uma vez, com requinte de perversidade, vandalismo, abuso contra a população, especialmente contra as mulheres, Zacarias 14:2. E aqui acontece exatamente essa grande batalha do Armagedon. Israel não vai querer mais, vai acontecer essa batalha final, e se até que a gente está conversando tão real, né? O livro que foi escrito há quase 2000 anos, né? O livro do Apocalipse, o ano 100 da era cristã, e parece que é tão real. Quando você olha para Israel hoje, o que sempre quiseram tirar Israel do mapa, desaparecer com a história de Israel. Mas Deus tem algo muito particular. E essa última guerra, que está no final das 7 anos da grande tribulação, no finalzinho, onde ele se reúne no Vale do Megido, no Vale do Armagedon, tá? Ele se reúne no Vale do Armagedon, tá? Então os judeus lutarão desesperadamente, será um grande martírio de Israel, Jerusalém será tomada, enfim. Aí aqui no Vale do Armagedon, enquanto está tendo aquela última guerra no Vale do Armagedon, que eu mostrei aqui para vocês anteriormente, aí naquele vale, no Vale do Megido, onde estará todas as nações contra Israel, destruir Israel, matar Israel para devastar Israel da face da terra, e o que é que vai acontecer? Jesus desce, aí encerra exatamente os 7 anos com Armagedon, entendeu? 7 anos, aí Jesus desce, todo inteiro, segunda vinda de Cristo em glória. Neste exato momento do Armagedon, aí o que é que acontece? A segunda vinda de Cristo. Cristo desce em glória com toda a sua igreja, e dará um final à grande tribulação. Primeira coisa, Jesus dá um final à grande tribulação. Com o sopro da sua boca, ele implanta seu milênio na terra. Com o sopro, ele destrói o anticristo, a besta e o falso profeta, joga na Geena, no Hades, tá? Ele pega a cabeça, pega a trindade satânica e manda: Teógenes, Deus te abençoe, meu irmão. Como é que você está? Tudo na paz? Teógenes, meu irmão, lá de Bodocó, Pernambuco, está nos assistindo aqui. Deus abençoe, meu irmão. Como é que está aí? Muito calor? Abraço a todos os irmãos da Igreja Assembleia de Deus Bodocó, Ipubi, Araripina. Fala aí mais alguma coisa. Missão Velha, Barbalha, Uricuri, enfim, e tantas outras, os irmãos nossos da igreja. Bom, e o que acontece? A partir daí, acontece a vinda de Cristo em glória. A segunda vinda de Cristo em glória. A televisão, o rádio do mundo inteiro terão seus repórteres concentrados na batalha do Armagedon. Todo mundo ali dizendo assim: olha, vamos matar, vamos destruir os satélites, as notícias para o mundo inteiro. Aí acaba a grande guerra mundial, a terceira guerra, se for para nós agora, quando tudo será interrompido pelo que? Jesus descendo com todos que foram arrebatados. Desde a época de Adão até o momento do arrebatamento, descendo com poder em grande glória. Com poder e grande glória. Destrói o anticristo, a besta, lança no Hades e implanta o milênio. Aqui ele desce em glória, todo olho vê. A igreja em corpo corruptível, não sujeito às leis físicas nem às leis naturais, e agora
toda a terra que estava em guerra sai da guerra e entra na paz mundial. Que Jesus, logo quando destrói isso, ele implanta o milênio. Tá? Então, a primeira vinda de Cristo à terra, ele foi ferido no calcanhar pelo Império Romano. Porém, na segunda vinda, Cristo terá, de Cristo à terra, ele ferirá a cabeça do Império Romano, que é o Anticristo. Veja um paralelo entre a primeira vinda de Cristo para implantar o milênio na terra. Por exemplo, na época do nascimento, ele veio para morrer pelos nossos pecados. No milênio, ele virá reinar por 1000 anos. Ele, quando veio no seu nascimento, veio como servo. No milênio, ele virá como Senhor dos senhores. Quando ele veio a primeira vez, veio como o príncipe ungido. Aqui ele virá como o rei dos reis. Né? Ele veio como humilde, aqui ele virá exaltado. Ele veio num jumentinho, aqui ele virá montado em um cavalo branco. Ele veio na primeira vinda para servir, ele virá como leão da tribo de Judá, né? Ele nasceu numa manjedoura, aqui ele sentará no trono de glória. Quando ele veio, ele era desprezado pelos homens, aqui não, ele será adorado por todos no milênio. E ele veio salvar os homens, e aqui ele virá para governar o homem no milênio. Então ele desce em glória e já implanta o milênio. O que é o milênio? O milênio é o governo de Deus aqui na terra. Então, eu quero agora abrir aqui para os alunos algumas perguntas, porque o próximo assunto, porque vocês viram porque que eu fiz questão em falar com vocês. Primeiro, vamos estudar primeiro sobre o céu, depois a gente fala sobre a grande tribulação, que é mais pesado, e aí fica mais fácil, tá bom? Perguntas, momentos de perguntas. Pastor, não está na apostila, isso. Ah, tá, já vi. Vou mandar para vocês aqui do nosso grupo, tá? Perguntas, por favor. Perguntas sobre a grande tribulação. Perguntas sobre a grande tribulação. Perguntas sobre a grande tribulação. E esse milênio? Agora nós vamos entrar nele. Nós vamos entrar agora no milênio. Pergunte aí. Pergunte já. 1000 anos de reinado de Jesus. Não seria o mesmo de 1000 anos do reinado de Jesus Cristo antes da besta ser solta? Por Cristo, antes da besta ser solta para a grande guerra? Ou Armagedon seria uma grande guerra? Não, Armagedon é a última guerra aqui. Essa é a última grande guerra no final da grande tribulação. Então, no final da grande tribulação, nós temos o Armagedon, que é a guerra no Vale do Megido. Agora, a última grande guerra haverá depois, é uma chamada Gog-Magog. Ela vai acontecer depois do milênio. Satanás será preso agora. Eu vou entrar nesse assunto. Fiquei na dúvida agora. Então, exatamente. Então, por exemplo, quando lemos agora em Apocalipse 20, tá? Eu vou ler aqui para você. E vi descer do céu um anjo, Apocalipse 20, tá? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, e amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali encerrou e pôs o selo sobre ele, para que mais não enganasse as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Bom? Então, em Apocalipse, aqui já entra com a vinda de Cristo, com o Armagedon, ele já prende o diabo, tá? Deixa ele preso, a soltar ele depois. E ainda coloca um selo para não atormentar ninguém. Ou seja, quem nascer no milênio vai ser semelhante ao Éden. Entendeu? O milênio vai ser um período de restauração de tudo. Ele não vai ter a pressão do pecado, de Satanás tentando, sabe? Eu não vou perguntar, porque não estarei aqui. Tá bom, Lucineide? Não, nem eu, mas você tem que perguntar, pelo menos para tirar alguma...
Nem eu, meu Deus do céu. Vocês viram que jornada entre o arrebatamento até o Armagedon são 10 acontecimentos, 10 catástrofes, Lucineide. 10 catástrofes. 10. Se sobreviver a tudo isso no final, né? Você chegar no Armagedon, né? Você chegar no Armagedon, aí tudo bem. Então, eu ainda tenho alguns minutos, dá para mim encerrar milênio hoje. Mais alguma pergunta? Ficou claro, irmão Dario? Ficou claro? Dúvidas? Vamos para o milênio. Então, bora. Então, vamos para o milênio, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, para a sequência do arrebatamento. Vamos para o milênio. Bom, então, vamos agora vamos nos colocar em ordem. Que ordem é essa? A ordem. Onde nós estamos agora? Nós estamos em um evento pós a vinda de Jesus, pós Armagedon, onde acabou uma guerra mundial. E agora Jesus derrota besta, anticristo, falso profeta. E agora, na terra, ele prende os opressores, né, espirituais. E agora ele implanta o milênio. E o que é o milênio, senhoras e senhores? O milênio ocorrerá na terra. Então, em 1 Coríntios 6, 1, está escrito que os santos hão de julgar o mundo. Isaías 65, 21, Daniel 31, parte B, Zacarias. Os santos hão de julgar o mundo no milênio. Então, santos, nesse caso aqui, nós estamos falando aqui já é a igreja. Então, eu preciso entender que agora a igreja está em corpo glorificado. Me entenda, é outro nível aqui já. No milênio, a igreja não está em corpo físico, ela está em um corpo incorruptível, semelhante ao de anjos. Bom? Então, no milênio, a igreja atuará como ministros do governo de Cristo. Porém, a igreja estará em corpo glorificado, desempenhando toda a sua função do reino. Somente estarão com o corpo carnal e material Israel e as nações viventes que passarão pelo julgamento das nações. Não confunda o juízo final, que será após o milênio, tá bom? O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor. Esse será o seu nome. Então, eu preciso me localizar agora, que agora é um novo governo. Então, o governo agora tem paz mundial, agora o governo é mundial, agora Cristo reina de mar a mar. O que é o milênio? Milênio é a implantação do reino de Deus na terra. 1000 anos de paz. O governo é universal do Filho de Deus. Então, primeiro, Jerusalém é a capital mundial. Então, aonde hoje tem a mesquita de Omar, ali será uma mesquita aonde vai ser erguida um novo templo. Ou um templo. Jerusalém será a capital do mundo. Ei, gente, tá me entendendo? Imagina agora, hein? Jerusalém, que não era capital de nada, agora passa a ser a capital do mundo. Qual é a capital do mundo? Jerusalém. Segundo, Israel como cabeça das nações. Israel, cabeça das nações. Terceiro, a ausência do mal. Satanás estará preso. Apocalipse 20, que eu já li, por 1000 anos. Tá? Quarto, a redenção de toda a natureza. Quinto, a ausência de enfermidades, praga, miséria e fome. Ou seja, a terra é restaurada, ninguém adoece, não existe praga, não existe miséria e não existe fome, porque o futuro rei da terra é Jesus Cristo. Sexto, inesgotável prosperidade e riqueza no milênio. Sétimo, muita fartura e abundância. Oitavo, aumento da qualidade de vida, as pessoas terão a idade das árvores. Epa, para quem... Ei, volta para o Gênesis, hein? As pessoas vão viver a mesma época, idade que viviam os da geração de Adão, os que viviam da geração depois de Adão, os que viviam da geração de Sete até
o dilúvio. Lembra da aula? Quanto tempo que as pessoas viviam? Quase 1000 anos eles viviam. A geração vivia. E isso é muito sério. E quando isso... Eu tenho aqui... Deixa eu ver... Bíblia, teologia, não fácil para mostrar. Qual o próximo? Será 9. Será o último período de oportunidade da raça humana. O último período de oportunidade. Último. Deus é. 10. A igreja estará glorificada com Cristo na Jerusalém celeste. Amém. Então, ó igreja, nós que estaremos lá, nós estaremos em corpo glorificado. 11. O templo milenar será construído. 12. Os judeus possuirão toda a terra prometida. A partir de agora, toda a terra que foi prometida, agora eles obterão. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma cena, uma imagem de toda a terra prometida. Eu acho aqui. Vou mostrar para vocês aqui toda a terra prometida, tá bom? O tamanho dela. Aqui, ó. Aonde está de vermelho? Essa é a terra que Deus deu. Olha, gente. Hoje está só aqui. Tudo. Olha o tamanho. Deus é fiel. Vou mandar aqui para vocês. Dá para a terra só. É no grupo com vocês. Está no grupo com vocês. Terra prometida. Eita, será quase? Sim, 1000 anos. Quem nascer no milênio vai viver 1000 anos. Entendeu? O milênio não vão. É a terra. Entenda uma coisa, Dario. No milênio, a terra vai ser restaurada. Você vai colocar a mão na boca de um leão e ele não vai te machucar. 13. Jerusalém celeste estacionará acima da Jerusalém terrestre. No milênio, a Jerusalém celeste vai estar sobre a Jerusalém terrestre. Toda a terra, versículo 14, toda a terra se encherá da glória e do conhecimento do Senhor, de mar a mar. Quinto, o conhecimento de Deus será universal. Todas as tribos, línguas e nações. 16. A última revolta de Satanás. Aqui, quando o milênio encerrar, vai acontecer a última revolta de Satanás. O terceiro e último conflito da história. Conforme Apocalipse 27 e 10, este conflito se dará no final dos 1000 anos de paz. Após Satanás ser solto, desde a maneira que nasceram, desta maneira, os que nasceram no milênio terão uma oportunidade de escolha, obedecer a Deus ou ao diabo. No princípio da história humana, Adão teve esta oportunidade. Agora, no final da humanidade, os homens terão outra vez este livre-arbítrio de seguir a Deus ou ao diabo, conforme lemos aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, sairá enganar os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Olha só, tá pensando que a Armagedon é a última? Não, meu amigo. Aqui ele consegue igual a areia da praia, os que nasceram no milênio. Nasceram num milênio, nunca foram tentados pelo diabo, e aqui passam a ser tentados pelo diabo e acreditam no diabo e deixam Jesus de lado. Isso. Versículo 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, de novo a Jerusalém. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o... E aí, brincadeira, né? Então, aqui é demais, rapaz. Pergunta é, por que Satanás será solto? Então, é evidente que surgirá esta dúvida no coração das pessoas. Vejamos o porquê, né? Eu já falei, prova que o nascimento, provar os que nasceram no milênio. Não entra ninguém no céu sem que seja tentado por Satanás, tá? Então, durante o milênio, os que nasceram no milênio, hoje em dia, né, homem recebe a culpa do diabo, 24 horas tentado, suas maldades, enfim, né? Então, demonstrar pela última vez quão pecaminosa é a natureza humana. Mediante esta liberdade provisória de Satanás, Deus demonstrara que o homem por si mesmo jamais se salvaria, mesmo sob
as melhores condições. O homem havia falhado no Éden sobre as melhores condições possíveis e falhou sobre a lei, falhou sobre a graça e agora falha novamente nas condições gloriosas do milênio, onde o próprio Cristo está reinando. A inclinação para pecar é eminente no homem desde do seu nascimento. Então, automaticamente, eles se reúnem, o diabo convence no final do milênio os que nasceram no milênio, e é uma grande multidão, e eles agora vão lutar contra o próprio Jesus Cristo, contra o próprio Cristo, o próprio Satanás, e contra a última guerra, que é a guerra de Gog e Magog. Bom, esse aqui é esse é o milênio. Pergunta sobre o milênio? Vai, Lúcio. Os judeus, os remanescentes, os que não se contaminaram, entendeu? Vai, porque nós vamos ter duas testemunhas pregando, vai ter os selos, vai ter anjos pregando, né? Além disso, vai ter anjos, até anjos vai ter pregando, vai ter os homens que são os judeus selados pregando na grande tribulação. Então será um momento em que o Espírito será retirado, mas Deus não deixa de agir na vida das pessoas. Entendeu? O Espírito vai ser retirado, mas Deus não deixa de não agir na vida das pessoas, porque a forma que a pessoa vai ser salva na grande tribulação é o sofrimento, literalmente. Porque na grande tribulação, a Lucy, né? Lucineide, na grande tribulação, que vai regir é o número da besta que nós lemos aqui. Então, você vai ter que, se você receber o número da besta, você não vai ser salvo. Se você não receber, você vai ter que passar pelos horrores do julgamento de Deus. Se não aceitou pela graça, vai ter que aceitar, entendeu? Pela dor. Só que aí se você chegar a entrar no milênio, aí vai que você vive no milênio, você tem filhos no milênio. Um exemplo, tá? Teu filho nunca passou por isso, você ensinou, vai acontecer do teu filho que nasceu no milênio, que não viu isso, mas você contou, sabe de tudo que aconteceu, porque você vai ser contado, e ele vai ouvir Satanás e vai ficar contra Jesus na última guerra, que é a guerra do Gog e Magog. Entendeu? A natureza é pecaminosa. Entendeu, Gi? Mais alguma coisa, doutor? Na realidade, o milênio é um reinado de justiça e paz. Então, você vai ter que entender que agora no milênio, quem está reinando é Jesus. Ele é o futuro rei da terra, entendeu? O futuro rei da terra é Jesus Cristo. Então, o julgamento dos anjos caídos, por exemplo, sabemos que Satanás foi expulso do céu, carregando consigo a terça parte dos anjos, conforme Apocalipse 12:4, os quais não guardaram os seus principados, deixando sua própria habitação, e foram reservados em prisões eternas na escuridão, para o juízo do grande dia. Consequentemente, alguns teólogos dizem, que os anjos decaídos, tanto os livres que trabalhavam para Satanás, bem como os aprisionados para o juízo do grande dia, ainda os demônios serão julgados nesta ocasião com o diabo. Eles serviriam e obedeceram e acompanharão. A igreja tem combatido o diabo, julgando também neste dia. Não sabeis que haveremos de julgar próprios anjos. Então vai haver julgamento, e na realidade que é o julgamento final, porque depois de 1000 anos vai haver o quê? Depois que terminar o milênio, vai haver a guerra, aí depois da guerra vai acontecer o julgamento final, ou seja, o juízo final do grande trono branco, depois do milênio. Então, quem vai comparecer nesse tribunal, ou nesse juízo final do grande trono branco? Quando lemos Apocalipse, a Bíblia diz: então vi um grande trono branco, estava sentado sobre ele, da presença dele fugiram o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12. Apocalipse 20, 11 e 15. Nessa ocasião, os ímpios falecidos em todas as épocas ressuscitarão em seus corpos literais e imortais, porém carregados de pecados. Apocalipse 20, 15, e nos diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado
no lago de fogo. Então, só para reforçar, então, esse julgamento é o julgamento de todos. Esse tribunal é o tribunal da condenação. Ninguém que vai ser julgado aqui, todos que vão ser julgados aqui já estão condenados. Para acontecer esse julgamento aqui, todos, aí tem que haver a segunda ressurreição. Lembra que eu falei para vocês que a primeira ressurreição é a ressurreição do arrebatamento? E a segunda ressurreição é a ressurreição do grande trono branco, do juízo daquele que está sentado sobre um alto e sublime trono? Então, essa é a segunda ressurreição. Por exemplo, pastor, porque nesse caso aqui, tanto os anjos vão ser julgados aqui, como também as pessoas, todos serão julgados. Bom, esse é o julgamento final. Esse aqui nós estamos agora no julgamento final. Depois daqui é só novo céu e nova terra, para sempre. Tá? Então nós já aprendemos nesta aula que existe a primeira e a segunda ressurreição. Nós já estudamos sobre isso. Portanto, são duas ressurreições. A primeira ocorrerá plenamente na época do arrebatamento da igreja, que nós já estudamos sobre isso, quando os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16, 1 Coríntios 15, 51 e 52. Bem-aventurado, santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, Apocalipse 26. A segunda ressurreição ocorrerá no juízo final, ou seja, 1000 anos após a primeira ressurreição. Eu digo até que 1007 anos, porque acontecerá a grande tribulação, que é a última semana que nós estudamos hoje, certo? E essa grande tribulação, ela tem 7 anos. Então, se tem 7 anos, automaticamente todos 1007 anos. Tá bom? Então, a primeira foi quando o ímpio faleceu sem Deus, sem salvação. A segunda morte será logo após a segunda ressurreição, quando os ímpios receberão sua sentença. Porque a Bíblia diz que o pecador já está condenado, desde quando não creu no Filho de Deus como seu Salvador. Então aqui é um julgamento final. Não tem esse negócio, aqui é um julgamento condenatório, tá bom? Que nós já estudamos sobre a questão da prisão de Satanás por 1000 anos, né? Aprendemos durante a grande tribulação que o mundo será dominado pela trindade satânica, o dragão, o diabo, o antideus, a besta que subiu do mar, né? Agora, o que é importante no juízo final, né? Todos agora ressuscitaram. Vamos aqui ilustrar. Desde Adão até hoje, todos que estão no inferno, o inferno não é o lugar final de habitação. É uma antessala da Geena, do Queber, do Lago de Fogo. Então, todos agora ressuscitarão e subirão para ser julgado. E quem vai julgar todos será Jesus. E a igreja estará do lado. Todos. E a Bíblia diz que vão abrir livros no juízo. A palavra livros aqui está no plural, indicando uma variedade de livros que serão abertos no julgamento dos mortos. Tudo vai ser revelado neste dia. O arquivo divino não falha. O trono do julgamento é grande. De variíssimas dimensões, enchendo o campo inteiro de nossa visão. Expulsa da vista de todos os outros elementos, como no céu e na terra. Bom, se você perguntasse para mim que livros serão abertos, está aqui. Livro dos Atos dos Homens, livro da consciência, livro da memória, livro do Evangelho, livro da lei, livro da natureza e o livro da vida. Apocalipse 23. Então, esses livros serão abertos. Se você escapar, não tem como escapar desses livros. As pessoas que participarão deste julgamento são aqueles que foram fiéis a Deus durante o reino milenário de Cristo e não acompanharam Satanás na última revolta, né? Participarão do julgamento. Se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E a partir daqui, nós temos o novo céu e nova terra, que é a eternidade. Nova Jerusalém,
que a Bíblia descreve. Santidade perfeita, governo perfeito, serviço perfeito, estaremos para sempre com Cristo. Amém, queridos? Dúvidas? Para encerrarmos a aula. Na próxima aula nós vamos encerrar com as visões teológicas sobre esse assunto. E a partir daí, chegamos. E agora a partir daí é só novo céu e nova terra, morada na eternidade. O material eu vou mandar para vocês, tá? Perguntas? Dario, Deus abençoe. Mais alguma coisa? Mais? Haverá paz no vale. Bom, presencial é coração, né? É outra coisa. É verdade, sem comparação. Eu digo para você. Eu sempre digo que é sem comparação. Obrigado, Deus abençoe, boa noite. Ah, meu amigo. É coração, né, Dario? É coração é outra coisa. Mas também você viu que presencial acompanhou bastante gente. Próxima aula vamos falar sobre as teorias a respeito da escatologia. Bom, os pré-tribulacionistas, os mídios, o pós. O que é que você é? Qual é a nossa visão? Após isso aqui que eu já falei, agora eu vou falar sobre, encerro, vai ser a última aula, depois nós vamos estudar sobre angelologia e vamos aprender um pouco sobre esse assunto. Bom, vamos agradecer a Deus por essa aula. Então nós vamos encerrar, terça-feira que vem estamos juntos, vai ser a nossa última aula, vou mandar para vocês esse material no nosso grupo fechado, bom? E eu mando para todos vocês. E nós encerramos na próxima aula a escatologia. Começamos a nova disciplina que é angelologia. Como vocês viram que todas as ações foi de anjos. Né? Deus abençoe. Vamos orar agradecendo. Quero agradecer a todos os alunos que estão aqui nos assistindo. Amorim, Deus abençoe. Vamos orar assim. Amorim está pedindo oração aqui, gente. Não está legal, amém. Vamos orar assim, tá, querido? Deus abençoe a todos os alunos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez somos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por essa aula. Obrigado por entender sobre essa questão da grande tribulação, sobre os períodos, Senhor. Obrigado por entender sobre a questão do arrebatamento, sobre essa questão do anticristo, do pacto, dos 7 selos, das 7 taças, das 7 trombetas, das testemunhas, da marca da besta, do milênio, do Armagedon. E obrigado por entender isso, saber que sou uma pessoa privilegiada, que teu Espírito revelou a mim, saber que tenho esperança no futuro. Obrigado a todos os alunos que estão nos assistindo, pela presença de cada um deles. Teu Espírito possa abençoar cada um. Teus filhos que me pedem a oração, Amorim, que Deus abençoe a todos. No nome de Jesus, cure, abençoe. No nome de Jesus. Deus abençoe. Grande abraço. Aprovando Deus e não retornando de Jesus, estaremos aqui na próxima terça-feira. Na realidade, aí, presencial, coração. Bom, se quiserem ficar aí falando alguma coisa, fiquem. Eu vou aqui responder aqui esse pessoal que está aqui nesses outros grupos e vou encerrar, tá bom? Eu dou atenção para vocês. Se quiserem perguntar alguma coisa, mas a aula já está encerrada. Obrigado, Amorim. Deus abençoe. Obrigado a todos os alunos aqui no Telegram. Rose, Deus abençoe, boa noite. Obrigado, Rose. Obrigado, Jussi Ribeiro, Deus abençoe. Ribamar, abraço, obrigado, meu irmão. Deus abençoe a todos. Obrigadão. Obrigado a todos aqui que estão nos assistindo pelo TikTok. Muito bom poder. Lucineide, Deus abençoe. De uma forma rica e poderosa. Muito obrigado. De uma forma rica e poderosa. Abraço a todos vocês. Ele pode escrever aí que eu só vou pegar vocês por último. Obrigado a vocês que estão nos assistindo pelo Facebook também. Obrigado a todos vocês aí que nos acompanham no Facebook. Deus abençoe. Tem que aprender as coisas certas para não ser enganado pelo diabo. Porque a gente, mesmo se a Bíblia diz que até os escolhidos vão ser enganados e você fica achando que é brincadeira. Não brinque com o diabo. O diabo não brinca em serviço, tá? Quem mais está aí? Deixa eu ver aqui. Obrigado a todos vocês no Teologia ao Risco. Obrigado a todos pelo Facebook. Obrigado. Somos privilegiados por ter um Deus assim. Aleluia. Glória a Deus. Meu amigo Dario, Deus abençoe.
Impossível não amar a Deus, Pai Celestial. Somos privilegiados. Obrigado a todos os alunos. Obrigado. Obrigado, alunos. Erramos uma aula maravilhosa. Vou mandar para vocês. Vou mandar para vocês, tá, gente? Obrigado. Deus abençoe. Amém, Dario. Deus abençoe. Vou mandar para vocês. Vou terminar aqui. Vou mandar para vocês aí no nosso grupo fechado. Abraço. Fiquem todos com Deus. Na paz de Jesus. Boa noite. Deixa eu só lembrar aqui, ó. Você é aluno, seja caneca, ó, o boné, camiseta. Nós temos uma empresa que faz com preços acessíveis. Bom, só ligar, bom, que eu mando todas as informações para você. Eu mando todas as informações para você adquirir, tá bom? E ele envia para você em qualquer lugar do Brasil. Bom, Deus abençoe de uma forma rica e especial. Precisar, só ligar no 011 94946-3909 ou acessar o nosso site teologiaalcancetodos.com.br. Você que deseja fazer um curso de teologia, por favor, não perca tempo. Vamos e vem.